Falei, pessoal, sejam muito bem-vindos à Maravilha Sem Enrolação. É o seguinte, galera, de volta aqui na gringa, muita coisa aconteceu na semana e no vídeo de hoje eu vou fazer o resumo de tudo que você precisa saber e também falar sobre a treta. Eu não gosto de treta, confusão, teoria da conspiração, eu não gosto de nada disso, por mim não falaria no canal, mas tá acontecendo uma briga entre Elon Musk e Donald Trump e isso impacta a economia. Então, apesar de não gostar de fofoca e confusão, eu sou obrigado a falar no vídeo de hoje, na segunda metade, sobre tudo que tá acontecendo, os impactos econômicos. É um assunto que está se desenrolando, o Elon Musk acabou de apagar alguns tweets, então, apesar de não gostar, eu sou obrigado a falar isso pra vocês aqui. O ser humano adora uma confusão, adora uma treta, até em filme adulto, né? Filme adulto é legal, todo mundo já viu, mas se tiver uma historinha, é mais legal ainda. Então, o ser humano adora uma historinha. Por isso que no vídeo de hoje, eu vou te explicar o que aconteceu na semana, depois te contar tudo que você precisa saber sobre essa treta, mas antes de começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, e já me diga nos comentários, e aí, bichão, se você tivesse ficado do lado, agora, de um dos dois, de quem você ficaria, Elon Musk ou Donald Trump? Então escreva aqui nos comentários, antes do final do vídeo, que no final do vídeo eu vou falar de quem eu tô do lado aí, escreva nos comentários, Musk ou Trump? Eu quero ver quem tá certo aí, na opinião de vocês, já escreva aí nos comentários antes de eu começar o vídeo, sem enrolação. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo, porque eu fui eleito pela quarta vez, galera, o maior influenciador de finanças do Brasil, segundo o ranking da Ambima, uma instituição séria, independente, super conceituada no mercado, tá aí a lista, e eu tô muito feliz, então queria agradecer publicamente a Ambima por tudo, por fazer a lista, por fazer todo esse trabalho, e principalmente a vocês, que estão aqui me acompanhando, um trabalho independente. Vocês sabem que nesse mercado nós temos aí milhões, grandes instituições, muitos canais já nem são mais dos influenciadores, são de grandes bancos, grandes corretoras, mas aqui, meu amigo, nunca vai tocar o meu telefone. Charlão, tira esse vídeo do ar. Charlão, tira esse post do ar, que nem acontece constantemente. Eu respeito quem faz isso, mas aqui talvez seja um dos poucos canais independentes. Eu deixei milhões pelo caminho, milhões e milhões e milhões, mas pelo menos a gente pode ter essa relação. Então, ser premiado é bacana. Ser premiado deixando muita coisa pelo caminho que você poderia ter pego, eu acho que é muito mais gostoso. Então, cara, assim, eu queria agradecer demais. Tem pessoas que acompanham meu canal desde 2017, 18, 19. A galera tá aqui há 6, 7 anos. Nem a minha esposa me aguenta mais. E vocês estão aqui toda semana, todo domingo. Então, não quero me estender, mas eu poderia ficar aqui horas agradecendo por vocês continuarem. Então, obrigado, Ambima, e obrigado a todo mundo que me acompanha. Quarta vez, como diria o Zagalo, eu vou falar pro mercado. Vocês vão ter que me engolir, porque eu vou continuar aqui e isso é só o começo. Agora sim, bora falar sobre o resumo da semana. Nada muito importante, só o dólar, né? Dólar 5,56, caiu bastante. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas primeiro eu queria falar sobre o Bovespa, que fechou estável na última sexta-feira, mas quando a gente olha no gráfico, já não me agrada. Por quê? Porque a gente estava ali nos 137 mil pontos, depois caiu, chegou a 136.200, quase perdeu os 136. Então, pô, eu me recordo que a gente estava falando em 150 mil pontos. E agora já voltamos a falar sobre 120 mil pontos. Então, eu fico triste. Sinceramente, eu acho que o Bovespa vai chegar nos 150 mil pontos. Precisa muita coisa. Tem que ver a questão do juro, que a gente também vai falar. Agora, porra, tava todo mundo sonhando em 150 mil, agora já volta para 120 mil. Aí é difícil ser feliz. Parece o torcedor do Vasco, o cara que tá investindo em ações, né? Nunca vem aquela alegria. É sempre uma vitória passageira. Agora, em relação ao dólar, as notícias são excepcionais. O dólar caiu ao menor nível em 8 meses. Estamos falando de um recuo de quase 10% já em 2025. Então, na minha opinião, vai ter Disney. Inclusive, para quem não sabe, eu tô aqui do ladinho da Disney. Quando eu saio de cá para comprar alguma coisa e tal, é sempre um baita trânsito nessa região, que eu tô perto da região dos parques. Não foi aqui que eu comprei minha casa, é uma meia hora, mas eu tô num Airbnb e eu tô do ladinho da Disney. Vai ter Disney. Dólar quase a 5,50. Ah, Charlão, então quem vem dolarizando o patrimônio, investindo no exterior se deu mal? Não, você não pode ter a cabeça, porque não é assim que funciona. O mundo não funciona à base de um mês ou dois. Você tem que olhar todo o histórico, a tendência,
o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, eu tenho a tranquilidade de falar para vocês, pegando o gráfico aqui de 2009 para cá, acho que é uma boa janela, estamos falando de mais de 15 anos. Olha só o que aconteceu. Em vários momentos o dólar teve pico, caiu e depois voltou a subir de novo. Eu marquei aqui duas setas com momentos de quedas importantes, quedas muito fortes aqui do dólar, até colocando o número, olha só, o dólar chegou a bater ali em 2016 a faixa dos R$4, a crise da Dilma, impeachment, toda aquela confusão, depois caiu para R$3. Então, vamos imaginar que o cara que dolarizou, porra, que droga, comprei uma porrada de coisa, ações a R$4, me ferrei, e agora? Não. E agora que o cara comprou a 4, chegou a 3, e depois o que aconteceu? Na outra pernada de alto, o que aconteceu com o dólar? Simplesmente o dólar foi para quase R$6. Foi para 5,70. Demorou alguns anos, mas olha só, ele foi para 5,70. Então cuidado, galera. Muito cuidado com esse pensamento. Quando o dólar dispara, você quer dolarizar. Quando o dólar cai, você pensa em investir só no Brasil. Tem que ser um pouquinho diferente. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Nômade. Não é o tema do vídeo de hoje. Vou até deixar um QR Code aqui em algum lugar. A produção coloca na tela. Quem tá pensando em investir, é muito melhor você começar a dolarizar o seu patrimônio, organizar a tua vida no exterior com um dólar baixo do que o dólar alto. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Vocês gostam de investir no exterior quando? Quando tá 7, quando tá 6 e pouco. 7 ainda não chegou, mas quando tá 6 e pouco, apontando pro 7. Aí vocês ficam desesperados querendo investir no exterior. Então só cuidado com isso. Eu queria muito que o dólar fosse para 5, 4,50, 3,50, 1,50. Vocês acreditam que eu viajei em 2011? Eu vim aqui pra Disney. Primeira viagem bacana que eu fiz com a minha esposa. A gente veio aqui pra Disney, tava 1,50 dólar. Eu fiquei puto, achando que tava caro demais. Então, cuidado só com essa visão de dólar em queda, você fica puto, subindo, você não investe. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas eu estou feliz com essa queda do dólar. Em relação a criptomoedas, o Bitcoin segue lateralizado, não sai dessa faixa de 105 mil dólares, impressionante. 103, 104, 105. Tudo bem que a gente está reclamando de um valor já elevado. As altcoins recuaram, mas é normal quando o Bitcoin fica de lado as altcoins caírem. Mas temos possíveis notícias positivas. Então tem muita gente discutindo ter reserva de Bitcoin, as regulamentações sobre stablecoins. Olha só o que está acontecendo. O X, que é o Twitter, a Apple, Airbnb, muitas empresas estão pensando em adotar cripto como meio de pagamento. Essa discussão eu já tenho aqui no canal desde 2017, 18, que é a hora que as grandes empresas dessem vazão, dessem liquidez para as criptomoedas para receber, para pagar. Isso poderia ajudar muito. Até acredito que o mercado de stablecoins vai passar para esse lado. Porque vamos pensar o Airbnb. Eu tô num apartamento locado com Airbnb. Pagar com Bitcoin seria complicado. Porque eu ia pagar com Bitcoin, aí se ele tivesse uma queda naquela meia hora, o dono ia receber em cripto menos do que eu paguei em dólares. Mas e se for em stablecoin? E aí? Ah, mas em stablecoin não é Bitcoin. Eu sei, mas movimento ecossistema. Movimento ecossistema. Começa a se falar, o seu primo, a sua tia, aquele seu amigo que não gosta de cripto, vai começar a ter notícia. Então vocês têm que tomar cuidado. Vocês já querem começar pelo fim. Não é assim. Joga o cavalo de Troia. Qual é o cavalo de Troia? Stablecoin. A plataforma vai começar com stablecoin. Mas a pessoa já começa a escutar, ah, não, isso é uma cripto, isso é uma stablecoin, é lastreada no dólar ou no Bitcoin. Cara, você vai invadindo. Você vai invadindo. Você já entrou no negócio. Então, na minha opinião, plataformas usando, cara, pode ser um ótimo cavalo de Troia para o Bitcoin entrar depois. E para fechar, no Brasil, tá todo mundo criticando a possibilidade da taxação das criptos para substituir o IOF. Minha opinião, não, vamos taxar um pouco mais as criptos para substituir a taxação do IOF. A gente vai ficar com as duas taxações. Vamos botar em cripto e vamos botar em IOF. E daqui a pouco vamos botar também nos nossos dividendos. Eu não vejo a hora de acabar esse governo se ele for acabar, porque eu não aguento mais. A cada X dias, tava vendo, a cada 20 dias ou 30 dias, novos impostos, novas taxas. Não dá, as pessoas não aguentam mais. Pagar tributo chega, cara, entendeu? E agora estão de olho nas criptos já. Estão de olho nas criptos. Eu quero ver pegar, mas estão de olho nas criptomoedas. Em relação ao ouro e petróleo, os bancos centrais estão caminhando para o 4º ano, comprando ouro. Isso aqui diz muito sobre a segurança do planeta, o que eles imaginam. O preço do ouro, inclusive, subiu no último mês. Ele já acumula aí 1,51 em 30 dias, mas o que impacta é no ano. 46% é bastante coisa. Já o petróleo deve se recuperar, mas vocês podem reparar o seguinte, ó, ele não sai
dessa faixa de 65, 66 dólares. Então, toda hora que o petróleo vai cair, eu falo isso pra vocês há anos, toda hora vai cair, aparece uma guerra, um ataque, um negócio, uma confusão, que ele sobe. Abaixo de 60 dólares, começa a dar prejuízo pra uma porrada de gente, esse petróleo, porque o custo é elevado pra tirar em alguns lugares. Ah, na Arábia Saudita é barato o custo. Tudo bem, na Arábia Saudita o cara tropeça, se cair com o cotovelo no chão, sai petróleo. Agora, e no Brasil? Pra tirar lá no pré-sal, pra continuar tirando o restinho ali, o que sobrou no fundo, é caro, é caro. Tudo bem, não vai ser os 60 dólares, vai ser menos, mas 60, muita gente já tá reclamando. A galera do petróleo gosta de 70, 75, aí os caras gostam, começa a dar tiro pro alto. Destaques da semana, eu vou falar rapidinho para poder falar da treta que vocês querem, eu não gosto de treta. Na Argentina, temos aqui uma notícia interessante, eles estão elevando as exportações com agro, e isso gera receita, gera dólares no país, mas nem tudo são flores. Cheque sem fundo disparando, inadimplência crescendo, é normal. Eu já falei com vocês, o Milei tá dando um tranco na economia. É empresa quebrando, é uma porrada de problema. Ah, Charlão, com o Lula você não age assim. Quando empresas têm problema no Brasil, você diz que é culpa do governo. Quando empresas têm problema na Argentina, você poupa o Milei. Não tô poupando ninguém. São dois processos diferentes. O Milei está mudando a política econômica. O Lula não está mudando a política econômica. Ele está avançando na mesma política. Por isso que eu digo que é importante notar que são coisas diferentes. Não vou passar pano para ninguém. Não preciso, não recebo. Sou um cara tranquilo. Então, por enquanto, na minha visão, o Milei está fazendo um bom governo. Por enquanto. Se ele fizer um governo ruim, aí eu vou falar aqui para vocês, não tem problema nenhum. Inclusive, a demanda por dólares na Argentina disparou depois que ele flexibilizou o câmbio. É normal, todo mundo quer dólar na Argentina, todo mundo guarda dólar na Argentina. Por que que as pessoas guardavam dólares e ainda querem guardar? Medo de confisco, medo de bloqueio bancário, trauma das crises anteriores, que nem o Corralito, que pegou muita gente, perda da confiança no sistema bancário, medo de bancos quebrarem, preservação do valor, é importante você cuidar, inflação crônica com a desvalorização do peso, não precisa explicar muito porque que o argentino adora um dólar, o brasileiro também gostava. O que mudou isso foi o Plano Real, eu me recordo muito bem, vou repetir para vocês, até 94 ali, os anúncios de carros, os anúncios de imóveis, eram todos em dólares no Brasil. Você queria anunciar um negócio, você anunciava em dólar, porque a moeda brasileira estava mudando o tempo inteiro, cortava zero, ninguém se entendia, então era tudo anunciado em dólar. Você precisa saber que o Plano Real mudou o Brasil. A estabilização da moeda mudou o Brasil. Por isso que eu sempre digo que a parte econômica é mais importante do país, mais que a educação, mais que a saúde, mais do que o meio ambiente, porque sem o dinheiro da economia e sem a estabilização, todas as outras coisas vão dar errado. Sem dinheiro da economia, você não melhora a educação. Por isso que eu digo que é importante a economia, tá? Rússia e Ucrânia foi uma semana muito pesada. O Banco Central da Rússia, inclusive, cortou a taxa básica de juros, mas foi só um pouquinho. Agora, aquela história do ataque de drones, isso aqui, na minha opinião, mudou a forma de fazer uma guerra. Drones adaptados, drones que custam aí a faixa de R$3.000, não é dólares, R$3.000, drones de 500 dólares aqui, tá? Esses drones bem simples conseguiram causar um prejuízo estimado de 7 bilhões de dólares à Rússia. Tanto que a Rússia já tá pensando em lançar ataques aéreos, lançou, mas ela não tá conseguindo responder à altura. Gente, pelo amor de Deus, a Ucrânia meteu caminhões dentro da Rússia, chegou, para quem não sabe da história, chegou com alguns caminhões muito próximos às bases aéreas, esses caminhões ficaram estacionados, de repente abriram o teto e saíram drones para atacar aviões que estavam no solo. Drones de 500 dólares, drones que eu tenho, que atingiram aviões de 100 milhões de dólares. Caramba, isso muda tudo. E a minha pergunta para vocês é a seguinte, vamos parar para pensar aqui um negócio. Olha a loucura, tá? Eu não sou maluco, vê se você concorda comigo. Se um drone de 500 dólares destrói um avião de 100 milhões, vocês concordam comigo que tanto no Brasil quanto em outros países que tem muitas plataformas de petróleo. Essas plataformas de petróleo precisam urgentemente de um sistema antidrone? Eu vou repetir. Vamos pegar México, Brasil, Guiana, que agora está tirando o petróleo lá em cima. Esses países têm plataformas de petróleo. Se um drone de 500 dólares atinge um avião e destrói, vocês concordam que um drone de 500 dólares, um pescador pode chegar do lado de uma plataforma com um barquinho, solta o drone com uma bomba e destrói uma plataforma de petróleo bilionária? Quais são as defesas que o Brasil tem hoje para isso? Quais são as defesas que o México tem, que os Estados Unidos têm, que a Guiana tem? E aí?
Por isso que eu estou dizendo, as pessoas não estão dando o devido valor, ou estão e não estão falando nada dos países, mas eu quero saber o seguinte, do Brasil, o que o governo está fazendo essa semana para proteger a Petrobras da possibilidade de ataques de drones de $500? Esse é um ponto que ninguém está falando. Eu, como brasileiro, fico muito preocupado, porque 100 drones de $500 podem causar um prejuízo bilionário, deixar o país com partes sem combustíveis. Eu não estou exagerando. Vocês estão me acompanhando? Essa guerra muda tudo. Os números são impressionantes. Depois eu vou falar melhor sobre isso aqui ou na comunidade ou outros locais, mas eu fiquei impactado não só com a destruição lá na Rússia, mas com o poderio desses novos drones que são muito baratos e que podem causar uma destruição absurda. Guardem o que eu vou falar. Eu acredito que no próximo 1 ano, provavelmente, nós teremos algum ataque desse tipo de drone fora de uma guerra. Um ataque em algum país que não esteja em guerra por algum grupo, alguma coisa nesse sentido. Porque agora as pessoas estão aprendendo a usar. Bora acelerar aqui, para o vídeo não passar dos 10 minutos. Na Europa, a inflação da zona do euro desacelerou para 1,90. Isso é uma ótima notícia. As vendas do varejo subiram um pouco, que também é uma boa notícia, que eu estou sempre pensando agora na inflação. A taxa de desemprego caiu, mas dentro do previsto, nada muito absurdo. E o próprio PIB da zona do euro cresceu pouco, 0,6. Ele foi acima do esperado, mas não é nada que possa prejudicar, tanto que o Banco Central cortou em 0,25 os juros. Então o que eu quero é isso daqui. As vendas no varejo da Itália registraram um crescimento, mas tudo muito pequeno ainda. O desemprego na Itália e na Espanha tem o nível mais baixo desde a crise de 2008, mas isso não disparou também a inflação. Tanto que lá na Alemanha, eles estão aprovando um pacote de redução de impostos. Com tudo isso que eu falei da Europa, as bolsas acabaram subindo, mas nós ainda temos as sanções no radar. Então o resumo aqui, eu falei muito rápido, é o seguinte, a Europa não está crescendo muito, o desemprego caiu, mas a inflação não está subindo. É muito importante que o mundo controle a inflação. Depois da pandemia, descaralhou tudo. Foi tanto dinheiro jogado na economia que arrebentou com a inflação para cima. Por isso que vocês têm essa sensação, caramba, um HB20 era um carro quase popular. Agora é impraticável comprar. Aqui nos Estados Unidos, os produtos nos supermercados estão caríssimos. Por quê? É aleatório? Não! Os governos jogaram dinheiro pra cacete na economia. É natural que os produtos tenham perdido o seu valor. As coisas não valem mais nada. Só que os salários das pessoas acabaram não crescendo. Então, esse é o problema, por isso que eu olho muito para a Europa. Em relação à China, eles estão tentando controlar as chamadas terras raras, que são os minerais críticos. Muita gente está falando sobre isso. Os próprios americanos estão de olho nessas terras raras da Ucrânia. A Rússia também está de olho. Então, eu já expliquei aqui no canal, cada vez mais vocês vão escutar falar sobre isso. Por quê? Porque os carros precisam de bateria. Nós precisamos de materiais de insumos para ir para o espaço, para chegar a Marte. Terras raras são o novo ouro, são o novo petróleo, são o novo oxigênio. O ser humano precisa disso. Então a China está de olho, os Estados Unidos está de olho, Rússia está de olho e talvez as próximas guerras até envolvam essas questões das terras raras, que são esses minerais críticos. A China também está preocupada com os veículos elétricos ultra baratos. Eles assustam o mundo e a própria China. Tem que entender para onde isso vai dar e continua a briga entre China e Estados Unidos. Essa briga que pode, inclusive, paralisar a indústria de carros. Indo para o Brasil, para depois falar sobre a treta do Elon Musk com o Trump, a produção industrial subiu 0,1, ou seja, praticamente nada. Já se fala numa nova alta da Selic, o que seria péssimo. Então, na última reunião da Selic, eu fiz live, comemorei, talvez seja a última alta, seremos felizes, a hora é agora, ó. Porra nenhuma, já estão falando de mais uma alta. E aí eu volto na história da inflação, do governo jogando dinheiro na economia, do que adianta subir muito a Selic se do outro lado o governo está jogando dinheiro na economia. Então as apostas são de que provavelmente teremos uma alta. Vem aumentando aí a aposta numa alta. Para a OCDE, o Brasil está crescendo menos do que poderia. Eu também acho que o Brasil está crescendo muito menos do que poderia. Aliás, me incomoda. Ah lá, Charlão, você falou que o Brasil ia crescer pouco. O Brasil vai crescer 2, 2,5 acima do esperado. Esperado por quem, bichão? Pô, você tá comemorando que o Brasil tá crescendo a taxas de países desenvolvidos? Se você não sabe, o Brasil cresce a taxas de países ricos. Ah, Charlão, isso não é bom? Não, não é bom. O Brasil deveria crescer a taxas de países
subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, países emergentes. Então, se a Índia cresce 5, 6, 7, por que você vai comemorar que o Brasil cresceu 2, 2,5? O Brasil cresceu 2,5, muito acima do esperado. Parabéns, Lula. Não, parabéns ao caralho. O Brasil tinha que crescer 7, 8, 6. Mas isso não vai estourar a inflação? Tá estourando e não tá crescendo. E aí? Tá estourando e não tá crescendo. Esse é o grande problema. Então, para de comemorar, de ficar felizinho com 2,5 de crescimento. Quem encheu meu saco no inbox falando do Nine, me venha com um crescimento de 5%. Aí a gente começa a conversar. O governo está avaliando uma proposta de cortar em 10% benefícios tributários para substituir o IOF. Não para essa sanha fiscal. O Lula também anda falando muito em regulamentação das redes sociais. Claro, incomoda aqui. Você liga no meu canal, eu tô falando. Porra, não aguento mais tributo, não aguento mais tributo. Então, se eu tô todo dia falando que não aguento mais tributo, tem que regular as redes sociais. Os caras não querem alguém falando que não dá mais, não dá mais, não dá mais. Tem que regulamentar as redes sociais. Inclusive, o Lula disse que tem pressa para regulamentar as redes sociais. Eu acredito nisso, porque recentemente ele anda perdendo seguidores. Já perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais em 2025. A história da fraude no INSS, a falta de resultados concretos, o crescimento pífio do Brasil, isso tudo tá dando consequências. É óbvio que tá dando consequências. A popularidade dele não vai crescer. E ele tá gastando dinheiro. É vale gás, é vale luz, é vale isso, é vale aquilo. E mete no lombo da classe média. Carca classe média. Porque o rico, muito rico, cara, ele não paga, ou se tiver que pagar, tá tudo bem. A pessoa de uma classe mais baixa, o cara da classe mais baixa, ele só tá recebendo benesse de graça. Quem tá ali com um cavalo de cada lado puxando o braço é a classe média. A classe média que toma no furico, que tá desse tamanho já. Porque e toma, e toma, e toma. E conseguia comprar uma blusinha, não compra mais a blusinha. Conseguia pagar a conta de luz, subiu a conta de luz, para dar conta de luz pros outros. Então, o cara muito rico, tá tudo bem. O cara muito pobre, tá recebendo coisa, cada vez mais. A classe média, tá desse tamanho. E não para de entrar, não para de entrar, não para de entrar. E a popularidade do Lula vai caindo. Ainda tem todo aquele rolo do Moraes, do STF, aquelas confusões, vão ter sanções, vão... Agora, talvez com a briga do Elon Musk e do Donald Trump, a coisa esfria um pouquinho. Mas ainda existe a possibilidade. Essa briga do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos, existe a possibilidade de sanções, o Rumble e a empresa do Trump pediram à justiça que o Moraes compense prejuízos. Então, existe todo um rolo que pode prejudicar o país. A gente fala em outro vídeo. Vindo aqui para os Estados Unidos, saiu a notícia da criação de 37 mil vagas no setor privado em maio, abaixo do esperado. E também saiu a notícia do payroll da criação de 139 mil vagas em maio, acima do esperado, tá? Então, são dados que parecem diferentes, mas quando eu escutei alguns especialistas do setor, o que estão dizendo? Que as pessoas estão sendo empregadas nas vagas que têm. Esses foram os especialistas nesse tema falando. As pessoas estão empregadas, mas as empresas estão criando menos vagas. É por causa das tarifas? É por causa de inteligência artificial? Só com um tempo que a gente vai entender. Mas eu andei vendo muitas demissões, principalmente no mercado tech, Microsoft, a Disney andou demitindo algumas pessoas. Com o tempo a gente vai entender. Isso é uma coisa que acontece muito na economia, né? Você olha um dado, os americanos querem tantos empregos, acima do esperado. Americanos querem abaixo do esperado. Pô, é bom ou ruim? Ninguém sabe. Então, cuidado que alguns dados são mais difíceis de vocês entenderem, mas a grosso modo, pelo que eu entendi que os especialistas falaram, a criação de novas vagas, as empresas para o futuro estão criando menos vagas. É muito importante que a gente olhe isso. O Tesouro também, o secretário de Tesouro disse que os americanos nunca darão um calote, porque está uma discussão da dívida, inclusive o Elon Musk trouxe à tona essa discussão da dívida que vem crescendo muito, ela está chegando a quase 37 trilhões, talvez enquanto você esteja vendo esse vídeo já chegou em 37 trilhões. Eu me lembro de gravar vídeo aqui, quando a dívida passou de 30. Olha que loucura, 30 para 37 trilhões. Então foram queimados, evaporados 7 trilhões de dólares. E o perigo é que é a mesma coisa que acontece no Brasil. Você está se endividando e não está construindo nada. Porque se vocês me dissessem o seguinte, não, Charlão, os americanos saíram de 30 trilhões para 37, mas foram construídas 18 usinas nucleares, 5 barragens, 45 pontes, 20 aeroportos. Opa! Você tá
se endividando, mas deixando toda uma infraestrutura que vai gerar recurso. Agora, uma dívida vazia, que não te gera nada, pelo contrário, é pior, porque gera custo da dívida. Isso é extremamente preocupante, a gente vê no Brasil. Por isso, o secretário do Tesouro correu para falar, não, nunca daremos o calote. Será? Tem que cuidar, se a dívida continuar crescendo, vai ficar impagável em algum momento. O Trump está pressionando para o Fed cortar o juro, está uma pressão muito grande, e a Bolsa até que teve uma semana relativamente tranquila, mas não foi nada assim muito absurdo. Charlão, gosto dos teus vídeos, quero aprender a investir, fico meio perdido com medo. Não fique com medo, eu já falei 15 vezes para vocês aqui, entrem na minha comunidade. Lá eu tenho cursos de investimentos focados nas áreas. Então, quero aprender a investir em cripto, eu tenho curso. Quero aprender a investir no exterior, eu tenho curso. Quero aprender a investir em ações e FIIs, eu tenho outro curso. Quero aprender a usar melhor o meu cartão de crédito e viajar de graça, eu tenho outro curso. Quero aprender a fazer o meu imposto de renda, eu tenho outro curso. Porra, cara, entra lá na minha comunidade. Olha aí, cara, tem uma porrada de gente ganhando dinheiro, se dando bem. O Daniel, jamais duvidei, já é meu segundo ano na comunidade, comecei com 3 cotas do MXRF11, agora tem uma carteira diversificada. Porra, o cara tem investimento no exterior, tem cripto. Olha aí, o Rômulo entrou na comunidade, ganhou até sorteio, ó. Tá ganhando dividendo e já ganhou sorteio. Então, não se sinta sozinho, entre na minha comunidade. E agora, finalmente, olhar meu cronômetro, estamos com 7 minutos de vídeo. Bora falar sobre essa treta entre Elon Musk e Donald Trump, que pegou o mundo de surpresa. Vamos lá. Quando eu vi, eu já imaginava que ia dar problema, tá? Quando eu vi os dois se juntando durante as eleições, eu imaginei o seguinte: esses dois caras em algum momento podem brigar. Eles não se davam bem. Muita gente acha que o Trump se dá bem com o Elon Musk há muito tempo. Não se dava tão bem. Ele não se dá bem com outras pessoas de muito tempo. Na verdade, o Elon Musk não se dá bem com algumas pessoas. O Trump também não. Mas eles se juntaram pelo bem do país. Então vamos ver aqui o que aconteceu rapidinho. A gente sabe que lá atrás, durante as eleições, eles caminharam juntos. O Elon Musk doou mais de 400 milhões de reais para grupos pró-Trump. Isso é normal aqui nos Estados Unidos, também muita gente doou para os democratas. Ele anunciou o Elon Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental. Na verdade, ele anunciou isso lá atrás, assim que ele assumiu, ele decretou, mas chegamos no fim da amizade entre os dois, que eu acho que mesmo que se resolva, nunca mais será igual. O Elon Musk, há poucas semanas, deixou o governo Trump. O Trump se despediu do Elon Musk, agradeceu, recebeu conselhos, parecia que ia ficar tudo bem, mas uma semana depois, ou seja, essa semana, o Elon Musk começou a atacar o Donald Trump. Então, até onde eu sei, se eu, cara, falei alguma besteira, me coloca nos comentários. O Elon Musk saiu do governo, ele saiu meio irritado, porque o Trump não indicou algumas pessoas que ele queria, parece que eles não aprovaram alguns projetos juntos, mas ele saiu do governo. E quando ele saiu, parecia que ficava tudo bem. Ele tá saindo para cuidar das empresas, a Tesla tá perdendo valor e tal. Parecia que estava tudo bem. Só que ele saiu uma semana depois, eles começaram a discutir. Um post aqui, um post ali, uma crítica. Aí o Elon Musk chamou o pacote fiscal do Trump de abominação repugnante, ou seja, subiu o tom. O Trump disse que o Musk ficou louco. Então vamos lá, eu tô recapitulando porque não dá para ter lado sem saber da história inteira. O Elon Musk saiu e começou a atacar. Pode ter seus motivos. Por exemplo, essa questão fiscal é muito grave, mas você precisa falar que é repugnante, não sei o quê. Eu não sei se esse é o estilo, mas também é o estilo dele, é o estilo dos dois. Os dois têm isso. O Trump disse que estava muito decepcionado com Elon Musk, principalmente com a linguagem, com o estilo. Depois da briga com Elon Musk, o Trump disse que vai se livrar do Tesla que comprou, coitado, um Tesla super bacana. Ou seja, os dois estão brigando mesmo. O resumo é que o Musk apoiou financeiramente a campanha, o Trump foi eleito, o Musk assumiu um cargo no governo, se afastou do cargo, mas saiu elogiado, criticou o Donald Trump pela questão fiscal e começou leve, e depois pegou pesado. De aliados, agora eles são rivais e acho que a amizade não vai voltar. O Elon Musk também disse que sem ele o Trump teria perdido a eleição. Olha só como o tom tá muito forte. O Musk pediu impeachment do Trump nas últimas horas, então a coisa foi escalando. Diz que o programa da SpaceX pode ser desativado por causa dessa briga deles e de tudo mais. E o Trump insiste que o Elon Musk está totalmente louco e que sim, ele pode romper com o governo. O Musk tá com medo
de que o programa espacial possa ser afetado, com perda na SpaceX, na Tesla, problemas muito grandes. O prejuízo em uma tarde passou de 140 bilhões de reais para o Elon Musk quando as ações despencaram. Vocês estão vendo aqui as ações da Tesla nos últimos 3 meses. Elas tinham caído, estavam subindo muito forte. Gente, elas estavam subindo de $200 ali no meio de abril e chegaram a $370. Agora, já baixaram dos $300 de novo, fechando a 295 na sexta-feira. A Tesla despencou, sim, por causa da briga entre os dois, porque ela estava subindo depois que o Elon Musk deixou o governo. Os incentivos que o governo dão são importantes para a Tesla, que pode perder 1,2 bi com um pacote. Então, as ações caíram 14% em um dia. A SpaceX pode perder contratos bilionários. O setor de veículos elétricos fica sob pressão, porque a Tesla é o player mais importante. Os investidores estão com medo de investir na Tesla e nas empresas do Elon Musk. E esse conflito abala a confiança. E nas últimas horas, agora, na sexta-feira, o Steve Bannon, que já trabalhou com Donald Trump, defendeu que o Elon Musk seja deportado dos Estados Unidos. Então falei rapidinho para o meu cronômetro não passar do tempo combinado, mas essa briga, o que chama atenção? Eu não sei como ela vai estar quando vocês estiverem vendo o vídeo. Eu não sei se eles vão estar brigando mais, vão ter feito as pazes. O Elon Musk deletou alguns tweets. Estava acusando o Trump de fazer parte da lista do Epstein, não sei o quê. Ele deletou. O que está acontecendo? Será que eles estão se falando? Aí tem muitas piadas dizendo que o Xi Jinping e o Putin vão mediar a briga entre os dois. A verdade, na minha opinião, é que todo mundo perde com essa briga. Cara, se o Elon Musk queria sair do governo, poderia ter saído sem confusão. O Trump poderia ter conversado com o Elon Musk antes de soltar aí tudo em cima dele, essa pressão do governo. Então, na minha opinião, no momento, eu não vejo nenhuma vitória. A única vitória é para os democratas, que estavam amassados. Depois da derrota do Biden, os democratas estavam totalmente amassados. Aí agora já começam a ficar felizinhos, porque estão vendo duas forças brigando. Será que as outras pessoas do mercado tech, do Vale do Silício, vão brigar com Donald Trump? É muito difícil saber, mas eu contei rapidinho a história para vocês. O Elon Musk foi importante nas eleições, ajudou a trazer muita gente para a mesa, mas agora saiu obrigado. E daqui para frente, o que vai acontecer? Eu estarei fazendo essa cobertura. E finalmente, eu vou dar a minha opinião aqui. Entre Elon Musk e Donald Trump, por enquanto, quem eu acho que tá certo? Eu não tenho como falar. Ah, Shalom, mas você falou que ia falar no final do vídeo, eu fiquei até o final do vídeo. Ah, meu irmão, tu não cresceu com a tua mãe falando na volta a gente compra e na volta não comprava porra nenhuma? Então calma, pô. Eu não tenho como dar minha opinião agora sem todas as informações. Coloca aqui quem vocês acham que tá certo. Ao longo da semana eu vou estudar mais, a minha semana foi muito complicada. Pô, teve o prêmio lá da Ambima Informação, eu vim para os Estados Unidos. Nos próximos dias eu vou ficar de olho, vou chegar à minha conclusão e colocar aqui ou falar lá no meu Insta. Combinado? Hoje eu não tenho como dar a minha posição aqui para vocês. Mas eu quero que vocês deem a de vocês quem vocês acham que tá certo ou não. Vamos ver quem vai falar aqui que tá certo, se a maioria acha que é um ou se a maioria acha que é outro. Então o vídeo de hoje foi um vídeo desse tipo, que eu não gosto, fofoca, confusão, gritaria, dedo no furico. Foi sobre isso o vídeo. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários aí, já que eu não falei, na sua opinião, quem tá certo? Elon Musk ou Donald Trump? Me diga nos comentários aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal.